A falar dos princípios dos recursos no processo penal, a gente tem esse princípio tanto devolutum quanto apelatum, que significa que a matéria cognoscível, ou seja, que vai ser devolvida, que vai ser analisada pelo órgão ad quem, é aquela que foi alegada pelas partes. Existe quem defenda que esse princípio não vigeria no processo penal, porque o tribunal estaria autorizado a, em recursos exclusivos da acusação, conhecer matérias em favor do acusado e, em recursos da defesa, conhecer matérias não alegadas por recurso nesse recurso. Porém, prevalece o entendimento de que ele se vige no processo penal, porque nos recursos da acusação há essa limitação da matéria que pode ser apreciada, conhecida pelo tribunal, delimitada justamente pelas razões recursais da acusação. E também estaria presente, incidiria esse princípio, nas hipóteses de julgamento pelo tribunal do júri. Porque, em razão da soberania dos vereditos do tribunal, o recurso é vinculado e só poderia versar e conter discussão a respeito daquilo que foi alegado pela parte no recurso da acusação. Tá certo? Isso está na súmula 713 do STF, a respeito da qual nós tratamos agora há pouco. Um outro princípio dos recursos no processo penal é o princípio da disponibilidade dos recursos. O que é que significa? Qual é o conteúdo desse princípio? É o de que os recursos podem, as partes podem desistir dos recursos, podem dispor dos recursos que hajam interposto. É lógico que, como tudo no direito, existe uma exceção. E ela está no artigo 576 do CPP, que dispõe que o MP não pode desistir do recurso que haja interposto. A defesa, porém, pode. O querelante também pode desistir do recurso. Mas o Ministério Público não pode desistir de recurso por ele interposto. Existe um outro princípio chamado princípio da convolação. Qual é o conteúdo desse princípio da convolação? Ele é similar à fungibilidade. Na verdade, a incidência desse princípio não está nem nos recursos, está nas ações autônomas de impugnação. E por esse princípio, que é similar à fungibilidade, uma vez aforada, ajuizada, manejada uma ação autônoma de impugnação, revisão criminal, habeas corpus e mandado de segurança, o tribunal, verificando ser cabível, na verdade, outro meio de impugnação, pode convolar, transformar esse meio de impugnação em outro. Por exemplo, revisão criminal. Ajuizada revisão criminal pela defesa, até porque é um meio de impugnação exclusivo da defesa. O relator pode verificar que aquela matéria também poderia ser discutida em habeas corpus e convolar a revisão criminal em HC, deferindo, por exemplo, uma liminar? Por esse princípio, poderia. Por quê? O julgamento da revisão criminal ele é mais demorado, ele é lógico, tem uma amplitude maior. Na revisão criminal você pode discutir matérias
que, dada a estreiteza do habeas corpus, que demanda a prova construída, você não poderia discutir no HC, mas uma vez verificado que aquela matéria que está sendo discutida na revisão criminal também pode ser, por exemplo, discutida em habeas corpus, é possível a convolução daquele instrumento processual em outro. Até porque o tribunal pode conceder habeas corpus de ofício. Se ele pode conceder habeas corpus de ofício, ele poderia fazer essa convolução. Vejam então que esse princípio é paralelo ao princípio da fungibilidade, mas diz respeito aos meios de impugnação autônomos. Tá certo? Vamos falar um pouco agora de pressupostos recursais. O que são pressupostos recursais? O nome, ele é intuitivo. Pressupostos recursais são aquelas condições, né, que devem estar preenchidas, que devem estar presentes, para que o órgão ad quem, no caso o órgão que vai decidir, que vai examinar o recurso, se manifeste sobre o mérito deste recurso. Vejam então que a análise dos pressupostos recursais é feita em momento anterior à análise do mérito do recurso. Tá certo? Na maioria dos recursos, a verificação do preenchimento desses pressupostos recursais ela é feita tanto pelo juízo a quo quanto pelo juízo ad quem. Tanto pelo juízo que vai ter a sua decisão ou que a parte busca reexaminar a decisão, quanto pelo juízo que vai de fato fazer a análise do recurso. Por exemplo, interposto o recurso de apelação pela parte, o juiz de primeiro grau recebe ou não recebe o recurso, dependendo da verificação que ele fará do preenchimento ou não dos pressupostos recursais. Uma vez preenchidos esses pressupostos e recebido o recurso, vai ser determinado o processamento desse recurso e a subida, expressão subida, né, dos autos ao tribunal, para que lá o tribunal faça o julgamento desse recurso. Mas também lá, como regra, haverá um juízo de admissibilidade. Não é porque o juiz de primeiro grau entendeu que estão preenchidos os pressupostos recursais, é que o tribunal de segunda instância não poderá entender de maneira diversa. Por exemplo, entendeu o juiz de primeiro grau que o Ministério Público recorreu no prazo que lhe era cabível. Mas o tribunal de segunda instância verifica que, na verdade, o recurso era intempestivo, estava fora do prazo, e entende por bem não conhecer do recurso quando ele fizer esse juízo de admissibilidade. Tá certo? Por exemplo, por uma divergência na forma de contagem de prazo. Correto? Há, porém, exceções em que os órgãos a quo não farão a análise da admissibilidade recursal. E são duas, na verdade, três. Vocês vão entender por que duas ou, na verdade, três. A primeira delas é da carta testemunhável. A carta testemunhável não permite que o juízo a quo, de primeiro grau, faça a análise da admissibilidade. Porque ela busca justamente fazer com que um recurso que não foi anteriormente recebido suba ao tribunal para ser analisado.
E outra hipótese é a do agravo em recurso especial, e aí por isso eu falei 2 ou 3, e do agravo em recurso extraordinário. Quando a parte interpõe os recursos especial e ou extraordinário, o tribunal faz a análise de admissibilidade desses recursos. Esses recursos demandam o preenchimento de requisitos muito próprios, porque eles são recursos, em sentido amplo, chamados de extraordinários. Eles servem, basicamente, para resolver questões atinentes à vigência, validade e interpretação da Constituição Federal, no caso do recurso extraordinário, e da legislação ordinária federal, no caso do recurso especial. Então, a análise desses pressupostos recursais é feita pelo tribunal. Ou, por exemplo, nos casos de turmas recursais, pela própria turma. E, posteriormente, com essa análise, o tribunal vai admitir ou inadmitir o recurso. Na hipótese de admissão, o tribunal abre vista à parte recorrida para que ela apresente suas contrarrazões e, posteriormente, remete o recurso, o processo, para que ele seja julgado pelo STJ ou STF. Em não sendo admitidos os recursos extraordinários em sentido amplo, cabe à parte interpor o recurso de agravo. E esse recurso de agravo, justamente porque tem a finalidade de fazer com que o recurso especial ou extraordinário subam para ser analisado pelas cortes superiores, não vai ter o juízo de admissibilidade feito pelo órgão ACO. Entendeu? É muito importante que vocês entendam que os pressupostos recursais se relacionam ao conhecimento ou não conhecimento do recurso. Então, o tribunal, o órgão ad quem, o órgão que vai julgar o recurso, se ele entender que estão presentes os pressupostos recursais, ele vai conhecer do recurso. E uma vez conhecido o recurso, ele pode dar ou não provimento a ele. E esse conhecimento vai abrir a possibilidade de análise do mérito do recurso para prover ou improver. Não conhecido o recurso, não se abrirá a possibilidade de análise do mérito recursal para provimento ou improvimento. Tá? E essa questão, ela é meramente terminológica? Não. Ela tem implicações práticas. Tá? Por exemplo, como eu disse, não conhecido o recurso, ela tem implicações práticas. Na hipótese de não conhecimento de determinado recurso, por exemplo, não haverá o que a gente chama de efeito substitutivo. Ou seja, o órgão ad quem superior não vai prolatar ou proferir uma decisão que substitua a anterior. E qual é o efeito prático? Por exemplo, a análise da competência para o julgamento de recurso de revisão criminal em processo que tem recurso extraordinário e recurso especial. Suponha o seguinte: a parte foi denunciada, processada e condenada por determinado crime, houve recurso de apelação. Posteriormente ao julgamento do recurso de apelação, que confirmou a sentença de primeiro grau e manteve a condenação do réu, foi interposto um recurso especial.
esse recurso especial não é conhecido pelo STJ. E posteriormente, ajuiza-se uma revisão criminal. Quem é o competente para o julgamento? O Tribunal de Segunda Instância, porque é a regra geral de competência. Agora, e se esse recurso especial foi conhecido pelo STJ e não provido, por exemplo? Posteriormente, pode haver ajuizamento de revisão criminal? Lógico, uma regra geral. Quem vai julgar essa revisão criminal? Ora, se na revisão criminal houver discussão de matéria, por exemplo, atinente à legislação federal, que foi tratada no recurso especial, vocês concordam que seria uma inversão, um contrassenso, a gente admitir que o Tribunal de Segunda Instância revise a decisão do STJ. Nesse caso, então, relacionada à legislação federal, a competência para o processamento de julgamento da revisão criminal vai ser do STJ e não do Tribunal de Segunda Instância, TJ, via de regra, nos crimes de competência da Justiça Comum Estadual, ou TRF, nos crimes de competência da Justiça Comum Federal. Compreenderam? Então, eu vou repetir. Não conhecimento não gera efeito substitutivo. Conhecimento gera efeito substitutivo. E daí, como decorrência, há efeito na competência pro julgamento do recurso especial ou extraordinário. Entendeu? Feitas essas breves considerações gerais a respeito dos pressupostos processuais, nós podemos classificá-los. A primeira classificação que a gente faz é de pressupostos processuais objetivos. Os pressupostos processuais objetivos podem ser subdivididos em cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo, inexistência de fato obstativo e regularidade formal. Calma que nós vamos falar de cada um deles agora. Bom, o cabimento, ele se relaciona com a possibilidade de que determinada decisão seja objeto de recurso. Vocês sabem que nem toda decisão pode ser questionada por intermédio da interposição de um recurso. Por exemplo, despachos de mero expediente, que nem decisões são, não tem conteúdo decisório algum, despacho que marca uma audiência, pode ser questionado por algum recurso? Não. Não se enquadra nas hipóteses do 593 da apelação, nem dos 581 do recurso em sentido estrito, muito menos dos embargos de declaração, infringentes, da carta testemunhável, do agravo em execução e assim por diante. A decisão que decreta a prisão preventiva pode ser atacada mediante recurso? Via de regra, pelo menos o primeiro grau, não. Ela é atacada mediante habeas corpus. Tá? Portanto, vejam que para algumas decisões não cabe recurso, elas são irrecorríveis. E esse é o conteúdo, né, a ideia íncita ao pressuposto processual objetivo do cabimento. E a adequação? O que é o pressuposto objetivo da adequação? É a relação que existe entre o recurso, entre o cabimento de um recurso e o recurso em si. Ou seja, é a análise de qual é o recurso adequado, correto, para que determinada decisão seja impugnada. A decisão que declara a extinção da punibilidade, ela é recorrível pelo recurso em sentido estrito.
a decisão que condena ou absolve o réu, ela é recorrível por apelação e assim por diante. Relacionado a esse pressuposto processual objetivo da adequação está aquele princípio da fungibilidade, sobre o qual nós tratamos anteriormente. Pressuposto processual da tempestividade. Relacionado ao pressuposto processual do cabimento está o princípio da taxatividade ou da legalidade dos recursos. Se lembra? Somente pode ser admitido como recurso aquele que estiver previsto em lei de forma taxativa. Aqui há uma relação com o pressuposto processual objetivo do cabimento. Adequação, relação com o pressuposto processual objetivo. O pressuposto processual objetivo da adequação está relacionado com o princípio da fungibilidade. Tá? Tempestividade, outro pressuposto processual objetivo. Vocês sabem que a lei prevê para as partes a faculdade de recorrerem das decisões judiciais, em sentido amplo, mas o exercício dessa faculdade, desse direito de recurso, ele não pode ser feito sem um prazo para que isso ocorra, senão a relação processual nunca vai acabar. Então, o pressuposto processual objetivo da tempestividade se relaciona ao exercício do direito de recorrer dentro do prazo legalmente previsto. Uma vez atendido o prazo, o recurso é tempestivo. Não atendido, ou como alguns gostam de dizer, inatendido o prazo, é legal ver as sessões de julgamento dos tribunais superiores, né? Inatendido, inexiste, só gosta de dar uma floreada. Não atendido, inatendido o prazo, o recurso será intempestivo, não vai estar preenchendo esse pressuposto processual de tempestividade. Outro pressuposto processual objetivo é a inexistência de fato impeditivo. A inexistência de fato impeditivo também é um nome muito sugestivo. Ela se relaciona com a não verificação de uma condição que impeça a parte de recorrer. E esse fato impeditivo, ele tem que ser anterior, prévio ao exercício do direito de recorrer. Nisso, ele se diferencia do outro pressuposto, que é a inexistência de fato obstativo. Mas vamos lá com calma. Fato impeditivo, basicamente, seria a renúncia, que é trazido pela doutrina. Se a parte renunciou ao direito de recorrer, ela está impedida de recorrer. E aí, se eventualmente ela recorre, na análise dos pressupostos processuais objetivos, vai se verificar que é existente um fato impeditivo, portanto o recurso não pode ser conhecido. Tá? Há uma discussão se o MP pode renunciar ao direito de recorrer. Sobre essa questão, duas correntes. Uma, o MP não pode renunciar ao direito de recorrer porque ele se submete ao princípio da obrigatoriedade e porque ele não pode desistir dos recursos que tem interposto e em razão disso, por uma interpretação desse dispositivo que impede o MP de desistir de recurso interposto, ele também não poderia renunciar previamente ao direito de recorrer. Há outra corrente que diz que sim. Ora, se o recurso é voluntário, se o MP analisa a hipótese de recorrer, se é hipótese de recurso ou não, ele pode verificar que não é hipótese de recurso e renunciar ao direito de recorrer. Até porque, como decorrência do princípio da voluntariedade dos recursos. Tá certo? Relacionado à tempestividade, me desculpa, eu esqueci de mencionar na ordem correta, está a questão da contagem de prazos do processo penal. Por que eu a trouxe aqui?
Como regra, os prazos no processo penal e no processo civil sempre foram contados, incluindo-se os feriados e fins de semana. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, alterou-se a forma de contagem dos prazos processuais no processo civil, que passou a ser feito apenas considerando-se os dias úteis. Houve quem entendesse que isso teria efeitos também no processo penal, em razão do artigo 3º do Código de Processo Penal, que admite aplicação subsidiária de outros diplomas legais. Porém, a gente tem regra específica no CPP, que é o artigo 798, que fala da contagem de prazos. E se nós temos regra específica no CPP, não pode, pelo princípio da especialidade, não pode ser utilizada a regra do CPC. O que diz o artigo 798 do CPP? Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Vocês vejam que esse dispositivo tem efeito direto no pressuposto processual objetivo da tempestividade. E agora, voltando a falar do pressuposto processual objetivo da inexistência de fato impeditivo, longo, né? Nós temos a súmula 705 da STF. O que essa súmula diz? A renúncia do réu ao direito de apelação manifestada sem assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Vocês devem saber que tanto o acusado pessoalmente quanto a defesa técnica podem recorrer das decisões em primeiro grau, podem apelar. No caso de que o acusado, ao ser intimado numa sentença condenatória, renuncia ao direito de recorrer, mas a defesa técnica recorra, o recurso deve ser conhecido? Sim. A ideia que está aí é de que prevalece a vontade de quem quer recorrer. Por isso, essa súmula 705 mostra o entendimento, cristaliza o entendimento do STF de que a renúncia do réu ao direito de apelação, se ela for feita sem assistência ali da defesa técnica, não vai impedir que o recurso interposto pela defesa técnica seja posteriormente conhecido. Outro pressuposto processual, outra hipótese, outro que seria também fato impeditivo do direito de recorrer, seria a preclusão. A preclusão ela pode ser temporal, consumativa e lógica. A temporal se relaciona à tempestividade. Mas a consumativa e a lógica, não. E, uma vez existente, verificada a preclusão consumativa ou lógica, há a existência de um fato impeditivo do direito de recorrer que impede o conhecimento de eventual recurso. A preclusão consumativa ocorre quando a parte já praticou o ato, já exerceu o direito de recorrer. Então, uma vez interposto o recurso de apelação, a parte não pode posteriormente interpor outro recurso de apelação, a não ser, é claro, que no julgamento do primeiro recurso de apelação haja anulação da sentença e posteriormente a prolação de uma nova, a parte vai ter oportunidade de recorrer novamente. Porém, essa é uma exceção e, como regra, uma vez praticado o ato, há preclusão para a parte. Outra hipótese de preclusão, a preclusão lógica,
é aquela que decorre da prática de um ato incompatível com a vontade de recorrer. Por exemplo, determina-se o perdimento de determinado bem. A parte entrega o bem, ela praticou um ato que não se coaduna com a vontade de recorrer. Em suma, tendo a parte manifestado por qualquer ato que não tem interesse de recorrer, há preclusão lógica, que é um fato impeditivo do direito de recurso. Fato obstativo do direito de recurso é aquele que surge posteriormente à interposição do recurso. Os exemplos são a desistência e a deserção. A desistência é aquela manifestação inequívoca de vontade da parte de que não quer que o recurso prossiga sendo analisado. Por exemplo, a apelação. A defesa pode, por exemplo, o advogado constituído, ele faz uma petição dizendo que está desistindo do recurso, colhe a assinatura do réu, que era quem tinha feito a interposição, e fala: não quero mais que o recurso seja julgado. Há aí um fato obstativo do direito de recorrer. A deserção, ela tinha, como classicamente, duas hipóteses. A primeira era aquela da necessidade de recolhimento à prisão para que o recurso de apelação do réu pudesse ser conhecido. Esse dispositivo, essa imposição estava prevista no artigo 594 do CPP, era evidentemente inconstitucional e foi revogado do CPP. Mas ainda existe uma outra hipótese de deserção, que basicamente é aquela que se dá nas ações penais de iniciativa exclusivamente privada, ou que engloba a privada propriamente dita e a privada personalíssima. Nessas situações, pode-se exigir o preparo do recurso, que é o recolhimento de custas, para que o recurso seja processado. E, não sendo recolhidas as custas, pagas as custas, considera-se que o recurso está deserto. Então, por exemplo, se a parte interpôs um recurso de apelação, uma ação penal de iniciativa exclusivamente privada, e uma vez intimada a recolher as custas devidas, não o faz, considera-se o recurso deserto. E, portanto, não vai estar atendido aquele pressuposto processual da inexistência de fato obstativo. Por fim, o último pressuposto processual é a regularidade formal. A regularidade formal tem a ver com o atendimento de exigências legais de forma para que o recurso seja processado. Ela pode muitas vezes ser mitigada pelo princípio da instrumentalidade das formas, pela própria fungibilidade, mas ela não deixa de existir. E é muito rígida nos recursos extraordinários em sentido amplo, porque o cabimento desses recursos demanda que haja discussão sobre legislação federal ou a própria Constituição. E nesses casos, a peça de interposição, que é acompanhada das respectivas razões, tem que cumprir alguns requisitos legais para que esse recurso possa ser analisado. Por exemplo, o cotejo analítico de julgados diversos, comparação de julgados diversos no recurso especial, a demonstração
de contrariedade à lei federal no recurso especial são exigências formais desse recurso que, uma vez não atendidas, impedem que ele seja conhecido. Além dos pressupostos processuais ou recursais objetivos, nós temos os subjetivos, que são legitimidade e interesse. Legitimidade, a gente sempre ouve dizer que legitimidade é a pertinência subjetiva de algo. Quando nós tratamos da legitimidade processual como condição da ação, a gente fala pertinência subjetiva da ação. E quando nós tratamos de recursos, nós dizemos que é a pertinência subjetiva do recurso. Ou seja, só pode recorrer aquelas pessoas que a lei prevê que possam fazê-lo. No que diz respeito à defesa, quem tem legitimidade recursal? O acusado e a defesa técnica. O acusado tem, alguns outros julgadores chegam a dizer que ele tem capacidade postulatória para interpor determinados recursos. E via de regra são aqueles recursos que podem ser interpostos sem o acompanhamento de razões. Por exemplo, a apelação. O acusado tem legitimidade para autonomamente apelar. É praxe no meio jurídico, que ao intimar pessoalmente o acusado da sentença condenatória, o oficial de justiça lhe apresente um termo de recurso para que ele diga se quer ou não recorrer. E uma vez que ele diga que quer, esse recurso vai ser processado. Da mesma forma, a defesa autonomamente pode interpor recurso, ainda que o acusado renuncie ao direito de recurso, como a gente acabou de ver daquela súmula. É lógico que o acusado não vai poder interpor aqueles recursos que já precisam vir arrazoados, especialmente os recursos extraordinários em sentido amplo, porque eles demandam conhecimento técnico maior e porque a intimação pessoal do acusado se dá da sentença e não do acórdão. A intimação da defesa do acórdão se dá pessoalmente, no caso do defensor público, ou pelo diário oficial, no caso de advogado privado, advogado constituído. Tá? O Ministério Público, como parte, também tem o direito de recorrer. E o assistente de acusação também pode recorrer. No que diz respeito ao assistente de acusação, há algumas questões que a gente precisa tratar. A primeira delas é de que a interposição de recurso para assistente de acusação, especialmente a apelação, ela é supletiva, porque ela só vai poder se dar nas hipóteses em que o Ministério Público não interpôs o recurso. Tanto é que no artigo 577 do CPP, que prevê quem pode recorrer, não há menção ao assistente de acusação. Diz o artigo 577, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Ele não menciona o assistente de acusação. Gente, por favor, desliga o ar. Não vou acabar. Ele não menciona o assistente de acusação. Até mesmo porque a atuação do assistente de acusação, no que diz respeito à legitimidade recursal, ela é supletiva. E quais são as hipóteses em que o assistente de acusação pode recorrer? Primeiro, como já disse, quando o MP não recorrer. E essa possibilidade do MP não recorrer, ela pode ser total ou parcial. O MP pode, por exemplo, recorrer de uma parte da sentença. Por exemplo, imputação de 2 crimes. Houve condenação apenas por um, o MP recorre para aumentar a pena desse crime pelo qual houve condenação, mas não recorre da absolvição. O assistente de acusação
em razão dessa atuação supletiva, pode recorrer. Agora, imputação de um crime, sentença absolutória, o MP não recorre, o assistente de acusação pode recorrer, interpor recurso. Pela letra fria da lei, que a gente extrai dos artigos 598 caput, 584, parágrafo 1º do CPP, o assistente de acusação tem legitimidade para interpor recurso contra a sentença absolutória, de impronúncia e que extingue a punibilidade. Lembrando que a sentença absolutória de impronúncia são hipóteses de interposição de recurso em que são desafiadas por apelação, e a extinção da punibilidade, que é desafiada por recurso em sentido estrito. Desculpa, gente. Relacionado a esse pressuposto processual da legitimidade, existe uma súmula muito interessante do STJ, que é a 210. Diz o seguinte: o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. O que essa súmula quer dizer? Que se o assistente de acusação tem legitimidade para interpor recurso, ele pode, como segmento dessa sua legitimidade, como extensão dessa sua legitimidade, interpor recursos extraordinários, nas hipóteses em que ele se vir sucumbente. Por exemplo, assistente de acusação interpõe recurso de apelação para que haja um reconhecimento de uma qualificadora. O tribunal afasta a pretensão do assistente de acusação. Pode o assistente de acusação posteriormente recorrer dessa decisão do tribunal? Pode, por exemplo, interpor recurso especial dizendo que houve violação à lei federal, mais especificamente do dispositivo que prevê a qualificadora que ele está buscando. Então, essa súmula, na verdade, nada mais faz do que dar uma interpretação lógica à legitimidade recursal do assistente da acusação. A doutrina clássica afirmava que a atuação do assistente de acusação tinha como finalidade a obtenção de um provimento jurisdicional condenatório que pudesse ser utilizado no juízo civil a fim de que ele buscasse a reparação dos danos decorrentes do crime. Essa era a ideia que estava por trás da ideia que embasava a concessão de legitimidade recursal ao assistente de acusação. E daí, até porque, como vocês viram, o Código de Processo Penal é restritivo em relação à legitimidade do assistente de acusação, discutia-se se ele tem legitimidade para recorrer a fim de apenas agravar a pena, de piorar a situação do réu, quase que como uma vingança privada. Tem-se desenhado na doutrina o entendimento de que, sim, de que pode haver recurso do assistente de acusação simplesmente para agravar a situação do acusado. Há, inclusive, antecedentes jurisprudenciais admitindo essa hipótese. E a ideia que está em torno disso diz respeito, foi bastante avivada com a reforma que houve no Código de Processo Penal em 2008. Minto, em 2011, Lei 2403. Essa reforma possibilitou, por exemplo,
que o assistente de acusação requeira a prisão preventiva do acusado. Ora, se o assistente de acusação pode requerer a prisão preventiva, significa que, por uma inferência lógica e uma análise sistemática, que o único objetivo dele não seria obter a reparação civil dos danos, senão participar mais ativamente do processo penal. E em sendo assim, o assistente de acusação também teria legitimidade para recorrer a fim de aumentar a pena. O STF tem uma súmula 208, é uma súmula editada antes da Constituição Federal de 88, redigida assim: o assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. A ideia que estava por trás disso é justamente a de que o interesse processual do assistente da acusação é o de obter uma sentença que possibilitasse posteriormente a obtenção de indenização. Agora, uma parte da doutrina está entendendo que essa súmula aqui está prejudicada. Por quê? Se o artigo 311 do Código de Processo Penal deu legitimidade ao assistente do MP para requerer a prisão preventiva, por lógica, ele também teria legitimidade para recorrer da decisão que concede HC. É a mesma ideia que está por trás da outra súmula sobre a qual nós falamos, que possibilita os recursos extraordinários naquelas situações em que o assistente de acusação também pode interpor os recursos ordinários. Acabei de falar dela, súmula 210 do STJ. Certo? De qualquer sorte, para nós, na Defensoria, está valendo a súmula 208 do STF. Para finalizar agora, vamos tratar dos efeitos dos recursos, rapidamente. Efeito obstativo, também chamado de extrínseco ou dilatório procedimental. Nome também bastante sugestivo. Ele obsta o trânsito em julgado da sentença, da decisão impugnada. Uma vez interposto o recurso, ele tem automaticamente esse efeito obstativo, desde que, é lógico, estejam atendidos todos os pressupostos recursais. Efeito devolutivo. Alguns também falam tanto devoluto quanto apelato, ou devolutum quanto apelato. É aquele efeito que o recurso tem de devolver, ou seja, de levar a análise do órgão ad quem o mérito recursal. Ele devolve para o órgão que vai julgar a possibilidade de analisar a matéria que foi decidida pelo órgão ad quem. Via de regra, o efeito devolutivo faz com que a matéria seja devolvida por um outro órgão jurisdicional. Mas há hipóteses de efeito devolutivo inverso, que é quando a devolução da matéria é feita para o mesmo órgão prolator da decisão que está sendo impugnada. Exemplo, embargos de declaração. Efeito suspensivo. A ideia que se tem por trás de uma decisão judicial é que ela deve ser imediatamente executada. Mas a lei pode atribuir aos recursos, e no processo penal mais do que no processo civil isso ocorre, uma eficácia de obstar, de suspender o efeito da decisão até que haja análise do recurso. O recurso de apelação da acusação, por exemplo, ele não tem
o recurso de apelação da acusação não tem efeito suspensivo. Uma vez absolvido o réu, se o MP apelar, não vai suspender aquela decisão e fazer com que o réu fique preso até a análise do recurso acusatório, por exemplo. Agora, como regra, o recurso de apelação da defesa tem efeito suspensivo, porque o réu só fica preso se estiverem presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos lá no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Certo? A respeito desse efeito suspensivo, recentemente o STJ editou uma súmula muito interessante, que é 604. Por essa súmula diz o seguinte: o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. O que andou acontecendo bastante? O MP recorria, seu recurso não tem efeito suspensivo, via de regra, e ele ajuizava mandado de segurança no tribunal, dizendo que ele tem direito líquido e certo a suspender a decisão que lhe é desfavorável. Ou seja, fazia com que o mandado de segurança atribuísse efeito suspensivo a recurso do MP. Por exemplo, agravo em execução, que permitia a progressão do réu do regime semiaberto para o aberto. Na prática, o réu seria o sentenciado é colocado em liberdade pela falta de prisão ao albergue domiciliar. Se o MP entendia que isso dependia da realização de exame criminológico, ele agravava e, ao mesmo tempo, ajuizava o mandado de segurança, pedindo efeito suspensivo. Isso acontecia bastante. Aconteceu no caso do Roger Abdelmaci, quando lhe foi concedida a possibilidade de prisão domiciliar. O MP ajuizou o mandado de segurança e conseguiu eliminar o mandado de segurança para que ele voltasse para a prisão até que fosse analisado o agravo. Posteriormente, no habeas corpus da defesa do Roger Abdelmaci, o STJ cassou essa decisão e mandou que o agravo fosse julgado sem efeito suspensivo. Como isso estava ocorrendo com frequência, houve edição de uma súmula 604 do STJ. Efeito regressivo, iterativo ou diferido. O que é esse efeito? É o efeito daqueles recursos que devolvem a análise do mérito, que possibilitam o juízo de retratação por parte do órgão a qual cortem ou devolvem a análise do mérito, que possibilitam o exercício do juízo de retratação por parte do órgão a qual. Por exemplo, o recurso em sentido estrito. Uma vez interposto, recurso em sentido estrito, o juiz recebe, manda que a parte contrária apresente, que a parte apresente razões, a parte contrária apresente contra-razões. O juiz tem que remeter isso para o tribunal, mas antes de remeter, ele pode reanalisar toda a questão e falar: não, realmente o recorrente aqui está com razão, vou voltar atrás, vou regredir e reformar a decisão que está sendo atacada. O efeito extensivo é aquele efeito dos recursos que possibilita a extensão do recurso, da decisão, do resultado do julgamento a uma parte que originariamente não recorreu. Ele está previsto, por exemplo, aliás, está previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. O artigo 580 dispõe que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Ou seja, supõe que um réu apenas recorreu, pedindo o reconhecimento da tipicidade da conduta. O outro se conformou e a sentença transitou em julgado. O tribunal, ao analisar o recurso desse réu que recorreu, reconhece a tipicidade da conduta por insignificância, por exemplo. Ele pode, aplicando o artigo 580 do CPP, estender os efeitos do recurso para aquele réu
que não recorreu. E por que ele pode? Nesse caso, por exemplo, que ele pode, inclusive, conceder HC de ofício. Se ele concede HC de ofício, ele pode estender os efeitos. Aliás, esse efeito extensivo não é exclusivo dos recursos. Ele pode ser utilizado também em ações autônomas de impugnação, no habeas corpus. É possível a extensão de efeitos em habeas corpus, em revisão criminal e até mesmo, por que não, em mandado de segurança. Mas fazendo um raciocínio, o mandado de segurança ele tem algumas questões procedimentais mais importantes. De qualquer sorte, se o tribunal pode conceder HC de ofício, por que ele não pode estender os efeitos de uma decisão proferida em mandado de segurança? Tá? Efeito substitutivo. O efeito substitutivo ele tem previsão legal, no artigo 512 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 512? Efeito substitutivo. Pelo efeito substitutivo, a decisão que conhece de um recurso substitui aquela de primeiro grau, ainda que a confirme na integralidade. Ou seja, uma vez julgado, por exemplo, um recurso de apelação, ainda que o acórdão confirme a decisão de primeiro grau, ele substituirá aquela decisão por força do efeito substitutivo dos recursos. Efeito translativo. O efeito translativo, ele diz respeito à possibilidade de, no recurso, o órgão ad quem reconhecer matéria que não foi objeto da pretensão recursal. E aí a gente tem alguns exemplos. Nulidade absoluta que não foi suscitada pelas partes, desde que ela não seja para prejudicar o réu, em recurso exclusivo da defesa, ela pode ser reconhecida. Ou, só o MP reconhecer causa de diminuição de pena, atenuante e até absolver o acusado. Isso é uma hipótese de efeito translativo. A doutrina diz que isso aqui é um aspecto vertical do efeito devolutivo. Que o efeito devolutivo devolve ao tribunal de forma horizontal a extensão da matéria sobre a qual ele vai se manifestar, e pelo efeito translativo vai haver, o efeito translativo diz respeito ao aspecto vertical, ou seja, profundidade de análise das questões devolvidas ao tribunal. Por fim, a gente tem o efeito prodrômico, que é aquele efeito da sentença anulada e posteriormente reformada que impede a reformatio impejus indireta. É uma hipótese em que uma sentença nula produz efeitos. Então, por exemplo, havendo recurso exclusivo da defesa, o tribunal reconhece uma nulidade, anula a sentença, o juiz vai ter que proferir outra. Ele está limitado pelo quanto da pena que ele aplicou inicialmente. E essa limitação ela é dada pelo efeito prodrômico da sentença. Efeito expansivo. O efeito expansivo, ele transcende, ele vai além daquela matéria que está sendo impugnada no recurso. E tem a ver, e ocorre nas hipóteses em que a decisão do recurso reconhece uma nulidade que faz com que outros atos também sejam nulos em razão daquela nulidade inicialmente reconhecida. Ou seja, faz com que haja o reconhecimento de nulidade em cadeia. Esse seria uma hipótese de efeito expansivo. Reconhecendo o tribunal a nulidade
de uma determinada prova, por força da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as demais provas que foram dela obtidas ou dela decorrentes também serão nulas. Nessa situação, haverá um efeito expansivo dos recursos. Tá certo? Pessoal, terminamos. Obrigado pela atenção.